noite, galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, e o papo da vez, rapaziada, é sobre hierarquia no Botafogo. Quem manda no Botafogo? Quem é que comanda o clube, o departamento de futebol? Quem toma as decisões? Quem lidera? Sabe, a questão não são as decisões, eu também concordo que as decisões elas não têm que ficar centralizadas em uma figura, embora você tenha que ter uma figura representativa, um porta-voz, tal, mas quem lidera internamente o Botafogo, sabe? Isso é uma dúvida que eu tenho há 1 ano e meio, desde que o Botafogo ganhou, né, a gestão de John Textor, desde que o John Textor assumiu o clube. É uma dúvida que eu tenho, tá? E é a minha principal crítica ao modelo Textor de gestão, sabe? A gente vai ter aquela crítica a uma contratação ou outra, a gente vai ter aquela crítica a uma decisão, a uma fala. Nesse segundo semestre, por exemplo, obviamente ao rendimento dos jogadores, mas uma coisa que com certeza fez o rendimento cair foram algumas mudanças, tá? E, inclusive, acho que algumas mudanças feitas no comando, as mudanças que não eram realizadas no time quando a equipe estava definhando e decaindo, sinceramente, cara, eu acho que isso tem muito a ver e acaba sendo uma consequência de uma falta de comando definido, de hierarquia definida no departamento de futebol do Botafogo, tá legal? Vamos falar aqui um pouco sobre isso. Primeiro de tudo, se inscreve aqui no canal, se inscreve para você ficar, e obviamente ativa o sininho para você ficar cada vez mais antenado e próximo das nossas informações e de todo o nosso conteúdo. Segundo, vote em mim no prêmio TikTok Awards, categoria medalha de ouro, tá aqui abaixo, categoria de esporte, para você votar em mim. E terceiro, o mais importante de tudo, fique ligado na KTO, rapaziada, porque além de você poder fazer os seus palpites na última rodada do Campeonato Brasileiro, o mundo do futebol não vai parar. A gente vai ter campeonato inglês, a gente vai ter rodada decisiva de fase de grupos de Liga dos Campeões da Europa, a gente vai ter campeonato espanhol, tem muitos clássicos nesse mês de dezembro no continente europeu, tem muito clássico, inclusive, no Campeonato Saudita. Saudi Pro League é muito bacana para você palpitar, e eu vou colocar o link aqui de kto.com para você palpitar e utilizar o código Brown para ter 20% de um free bet. E a cada semana a gente tem promoções super legais, né? E a KTO é a mais criativa de todas, que além de ser seguro, divertido, você tem promoções super maneiras, cara. Como, por exemplo, no jogo entre Brasil, acho que foi Brasil e Bolívia, em Belém, no Pará, a gente teve uma média, né? Nos últimos 5 jogos do Mangueirão, 3 cachorros entraram em campo. Aí tinha odd. Será que um cachorro vai invadir o campo ou não vai? Entra aqui, você vai conferir todas essas promoções super maneiras que só a KTO tem pra te divertir e, obviamente, você dá aquele green, né, moleque? Mas vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte. Hierarquia no departamento de futebol, tá? John Textor assumiu e aí a gente ficou naquela pendência de, pô, o Botafogo vai contratar um CEO, tá? Não contratava. Pô, o Botafogo vai ter um diretor executivo, o Botafogo tinha o Freeland como diretor executivo e aí colocou o André Mazzucco e o Luiz Castro virou o manager, virou o head coach, né, do Botafogo, né? A situação é essa, o Botafogo ele tem teve o Castro, né, como manager, e o próprio Textor usava essa expressão. Luiz Castro tem as chaves do CT do Botafogo. Ele fazia o que ele queria, ele comandava, ele dizia o horário dos treinos, horário do voo, quem ia dar entrevista, quando que a câmera podia ser ligada no vestiário ou não. Ele participava das contratações, ele indicava reforços, o que ele indicava estava aprovado, os que ele reprovava não passavam, independente da análise do scout. Isso era o significado de que abaixo do John Textor tinha apenas o Luiz Castro. Isso configurava alguns riscos, tá legal? Primeiro, o poder muito centralizado nas mãos de um cara que estava começando agora no clube, tá? E que no fim das contas, depois as coisas se ajeitaram e tudo mais. Mas segundo risco, o fato dele poder receber o telefonema do Cristiano Ronaldo e poder ir embora. E aí, todo o seu planejamento, que era pautado em uma pessoa, ele vai embora, ele vai por água abaixo. O Castro, ele tinha todos os domínios do Botafogo, num determinado momento isso deu certo, mas ele foi embora, né? Não dá pra você manter esse cara, né, se ele não for compromissado com o projeto como ele não foi. E ele foi embora. E aí, o Botafogo ele ficou sem treinador, sem manager e sem o grande mandatário do departamento de futebol. E aí, a gente teve a transição com o Caçapa e teve a chegada do Bruno Lage. O Bruno Lage, para esse comando do Red Scout,
talvez ele não fosse o mais adequado até pelo tempo de casa, né, e daquilo que ele ia ter que ajeitar e ia ter que ver o que teria que ser feito. E aí, quando o Bruno Lage sai e entra o Lúcio Flávio, qual é a hierarquia que a gente tem, sabe? Quem é que cobra os jogadores? É o Lúcio Flávio, mas o Lúcio Flávio é interino. Como é que ele vai cobrar os jogadores em relação ao comportamento, treino? A gente tinha, inclusive, uma questão que era o seguinte: a gente via vários jogadores que não estavam rendendo absolutamente nada em campo. Marlon Freitas, principalmente o Marçal. O próprio Cuesta teve uma queda de rendimento, de Plácido. E o Lúcio Flávio não fazia alterações. O Lúcio Flávio não mexia no time, tá? De maneira nenhuma. E aí, quem é que cobra o Lúcio Flávio? Quem é que cobra os jogadores? Existe essa lacuna. É o John. O John não mora no Brasil. O John é um cara que ele tá nos Estados Unidos, daqui a pouco ele tá na Europa, daqui a pouco ele tá na França, aí ele tá a maioria do tempo na Flórida, que é onde ele vive, né? Aí ele vem pro Brasil, passa uma semana, duas, tal, resolve algumas coisas, tal, depois vai embora de novo. E aí quem é esse cara que faz essa ponte? Quem é o diretor executivo do Botafogo? É o Mazuco? Mas o Mazuco, cara, assim, isso não é nem uma questão de informação, basta você avaliar o cenário e ver o comportamento dele. O diretor executivo é aquele cara que ele executa, é aquele cara que ele vai poder fazer desligamentos, é aquele cara que ele vai poder tomar decisões, é aquele cara que ele vai ter uma mínima liberdade para, né, assim, uma mínima autonomia, sabe, para mexer em algumas coisas. O Mazuco não é esse cara. O Mazuco é basicamente um gerente do Botafogo. Ele é um diretor executivo, ele é o diretor executivo na teoria, mas na prática ele gerencia o ambiente, dialoga com os jogadores, faz as negociações dos atletas. Alguns jogadores ele recebe ali no mapeamento do scouting, vai fazer a contratação. Não estou dizendo que o diretor executivo ele tem que mandar em tudo, mas assim, é muito confuso, né? Na ausência do John, e o John está na maioria das vezes ausente, quem é o comandante hierárquico do Botafogo? É o Tairo Arruda. O Tairo não é um cara do futebol. O Tairo é um cara, um CEO administrativo, é o diretor geral da SAF. Então assim, como é que o Tairo ele vai virar e falar, pô, cara, a gente tem que conversar aqui sobre o Marçal que não tá rendendo? Não é a dele, sabe? O Mazuco é um cara mais que tem um papel de gerenciar. Então quem é que vai cumprir esse papel, sabe? Eu não tô comparando aqui, eu não tô dizendo que tem que voltar, mas era a questão do Freeland. A gente lembra da série, do Acesso Total, em que a gente teve ali acesso às câmeras, aos bastidores, ao departamento interno de futebol do Botafogo lá na Série B. Né? E a cada derrota a gente via ali o Freeland dizendo, quem não quiser, cara, quem não tiver afim, faz fila na minha porta, pode ir lá, eu contrato, eu vou no mercado, mas tem que estar aqui nessa porra. Irmão, tipo assim, é o perfil do cara que é o diretor, que ele vai enxergar o que tá errado, ele vai enxergar aquilo que não tá funcionando, fluindo, de perto, todos os dias ali no dia a dia, no treinamento, no tete-a-tete com os jogadores, no chão de fábrica, e ele vai tomar as decisões. Tá? Tudo bem que em conjunto, óbvio, com o acionista majoritário, assim como o diretor ele tem que ter, por exemplo, o consenso, sei lá, do presidente, né, num clube social. Essa é a questão, cara. Assim, o Botafogo ele perdeu várias oportunidades, na minha opinião, por conta disso. Tá? E, ao meu ver, o Botafogo perde o Campeonato Brasileiro. Repito, o Botafogo ele só disputou o Campeonato Brasileiro, é bem verdade, pelo investimento da SAF, pela organização, pela nova estrutura. O clube, né, obviamente tem méritos, não fosse a SAF, o Botafogo estaria brigando para não cair de novo, certo? Isso é fato. Mas agora, isso não significa que eles estejam isentos aí de críticas e falhas que eles cometeram. E, ao meu ver, um ponto fundamental foi a falta de hierarquia definida. Num determinado momento, quem que tinha como comandante? O Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio não tem um perfil para ser um comandante de jogadores. Quem é que devia ter essa iniciativa? O Mazuco? Será que teve? E agora a gente vai poder ter uma avaliação, porque agora o Thiago Nunes não vai ser o head scout, não, o head coach, ele não vai ser o manager do Botafogo, ele vai ser o treinador. E aí eu acho que a gente ainda tem uma lacuna a ser preenchida, cara. Ainda há uma lacuna a ser preenchida. Eu não vejo o Mazuco com esse perfil, também não vejo o Tairo com esse perfil. Eu acho que ainda falta essa lacuna a ser preenchida, ou a gente vai continuar tendo alguns problemas. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Falta uma hierarquia melhor definida no Botafogo. Cargos melhor definidos e, de fato, saber quem comanda no gerenciamento da crise. Quando alguma coisa está errada, quem pode cobrar quem? É basicamente isso.